Olá, estudantes, bem-vindos à aula de hoje. Espero que estejam todos bem. Nessa semana, vamos estudar o sistema urinário. Esse sistema é também conhecido como sistema excretor. Eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que o sistema digestório, no final desse processo, a gente elimina as fezes. As fezes não são consideradas excretas. O produto, na nossa digestão, o produto final que não foi absorvido pelo organismo, ou seja, as nossas fezes, elas são eliminadas, elas têm restos de comida e bactérias, mas esse material não é considerado uma excreta. As excreções que a gente libera do nosso corpo, elas são substâncias que nós produzimos no nosso processo metabólico dentro das nossas células. Algumas delas são tóxicas e o nosso corpo precisa eliminá-la. Outras a gente tem em excesso, por exemplo, sais minerais, vitaminas, aquilo que o corpo não está utilizando no momento, que está em excesso, para que não tenha uma quantidade de íons, de minerais a mais no organismo, a gente acaba eliminando também. Isso tudo é eliminado através do nosso sistema urinário, também conhecido como sistema excretor. Então, vamos lembrar lá da aula passada. Na aula passada, nós falamos do sistema respiratório. E a gente falou que no sistema respiratório, a gente tanto absorvia o gás oxigênio, que ia lá para as nossas células, e juntamente com aquilo que a gente se alimentou, que vem do sistema digestório, lembra? O sangue leva para as nossas células, tanto os nutrientes que a gente obteve através da nossa digestão, quanto o oxigênio que a gente obteve através da respiração que a gente estudou semana passada. Nas nossas células, elas fazem reações químicas que vão liberar energia para o nosso corpo, para a gente realizar as nossas atividades, além de parte dos nutrientes serem utilizados também para formar o nosso corpo. Essa reação química, ela tem um metabólico, ela forma excretas, substâncias que a gente não vai utilizar no nosso corpo. Na semana passada, ao falar de sistema respiratório, a gente falou de um dos excretas que são eliminados do nosso corpo, que é o gás carbônico. Lembra lá? O sangue levava esse gás carbônico lá para os nossos pulmões e a gente expirava, liberava o gás dióxido de carbono, o gás carbônico, e absorvia novamente o oxigênio para reiniciar esse processo. Hoje, a gente vai estudar o sistema urinário. Esse sistema urinário, a gente vai falar dos outros excretas que são liberados do organismo, tirando o gás carbônico que é eliminado pelo sistema respiratório. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos lá. Bem, conforme eu falei para vocês inicialmente, a gente vai falar sobre o sistema urinário, e isso tem a ver com a liberação dos nossos excretas. Portanto, vamos retomar. As nossas células, ao produzirem energia para o nosso corpo, elas geram resíduos, produzem resíduos também. Esses resíduos precisam ser eliminados do organismo. Esses resíduos que são eliminados são chamados de excretas. Aonde são produzidos os excretas? Nas nossas células, através das nossas atividades metabólicas, o metabolismo das nossas células. O que são essas atividades metabólicas? São reações químicas que ocorrem no interior da nossa célula e que produzem substâncias que não são interessantes para o corpo, que o corpo precisa eliminar. Na aula passada, nós falamos do sistema respiratório, e através da expiração a gente libera um desses excretas, que é o gás carbônico. A gente também libera um pouco de excretas através do nosso suor, mas é em pequena quantidade. A maior parte dos nossos excretas são liberados através da urina pelo nosso sistema urinário, que é o que a gente vai estudar agora. Qual é a função básica do nosso sistema urinário? É filtrar e eliminar substâncias que são indesejáveis para o nosso organismo. Quais órgãos fazem parte desses sistemas? Os rins, nós temos 2, ureteres, que nós também temos 2, nós temos uma bexiga urinária e uma uretra. Os nossos rins são chamados de órgãos purificadores do sangue, e eles vão produzir a urina. Conforme eu já falei, nós temos 2 rins, eles têm uma cor vermelha escura, amarronzada, e eles têm a forma de um feijão.
eles medem aproximadamente 10 centímetros. Eles têm a forma do feijão, mas não é do tamanho do feijão. É mais ou menos do tamanho do nosso punho, né? Você fecha a sua mão e olha mais ou menos desse tamanho, que é o nossos rins, tá bom? Eles estão situados na nossa cavidade abdominal, ou seja, lembra que na semana passada nós falamos de sistema respiratório e tinha o diafragma que ficava embaixo dos pulmões? Ele está abaixo do diafragma, tá? Já está na cavidade abdominal. E cada um dos nossos rins eles se situam ao lado da coluna vertebral, um do lado, o outro do outro, mas na parte posterior, na parte de trás. Os nossos rins, eles têm um formato, uma parte mais voltada para fora e uma parte mais abaulada para dentro. Então, nós temos uma parte mais côncava, voltada para dentro, e uma mais voltada para fora, que é a convexa. Na margem côncava dos nossos rins é que vai entrar a artéria renal, que vai levar o sangue oxigenado, e que sai a veia renal, que retira o sangue não oxigenado do rim e vai levar para a veia cava inferior. E é também nessa parte mais voltada para dentro, mais côncava, que sai o ureter, né? Cada rim sai um ureter que vai conduzir a urina até a bexiga para ser armazenada. O nosso sistema urinário, além dos rins, ele possui as vias urinárias. Nas vias urinárias, nós temos os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os ureteres, que a gente tem dois, cada um ligado a um rim, eles são tubos musculares, são compridos e finos, e eles têm a função de coletar essa urina que foi produzida nos rins e transportá-la, conduzi-la até a bexiga urinária, onde vai ser armazenada. A bexiga urinária é essa bolsa muscular aonde os ureteres desembocam levando a urina. Ela se localiza na cavidade pélvica e ela armazena entre 200 e 300 ml de urina, mas, se necessário, algumas vezes chega a armazenar até 800 ml de urina no nosso corpo. A nível de curiosidade, um adulto chega a eliminar em média 1,5 litro de urina por dia. A uretra é o tubo muscular que vai conduzir a urina da bexiga ao meio externo. A uretra feminina vai conduzir somente urina, já a uretra masculina, além da urina, ela também conduz o esperma. Nessa imagem aqui em vermelho, destacado em vermelho, a gente pode ver partes do nosso sistema urinário. Então, aqui os rins, conforme falei para vocês. Aqui é a parte que estão entrando artérias e veias e também estão ligados os ureteres que vão conduzir a urina. Aqui a bexiga urinária. E por último, embaixo nós temos a uretra. A urina, ela é produzida nos nossos rins. Só que no interior dos rins nós temos unidades que são responsáveis por essa produção da urina, que são os néfrons. Eles são tubos microscópicos. Cada um dos nossos rins tem em média 1 milhão de néfrons. E os néfrons eles se dividem em duas partes: a cápsula glomerular e os túbulos renais. Os túbulos renais se dividem em três partes: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal. Na parte do néfron, a primeira parte dele, nós temos a cápsula glomerular, no interior dela entra uma arteríola, que é uma ramificação da artéria renal que chegou lá no rim levando sangue. Essa arteríola, ela é ramificada, ela forma um emaranhado, que a gente chama de glomérulo renal. Após a cápsula glomerular, nós temos o tubo contorcido proximal, ele vai se alongar e vai formar uma alça em forma de U, que é chamada de alça néfrica. E essa alça segue para o túbulo contorcido distal. Agora, nessa imagem, eu vou mostrar melhor para vocês isso. Olha só.
Isso aqui seria um corte, né? Como se eu tivesse cortado um rim no meio para que a gente pudesse enxergar. Aqui, ó, vermelhinho lembra que é sangue arterial, né? A representação nos livros. Não quer dizer que um sangue é azul e o outro vermelho. Nosso sangue é vermelho. Mas só para diferenciar. Então, aqui nós temos uma artéria renal, chegando aqui com sangue oxigenado. Aqui, ó, nós temos a veia renal. Aqui nós temos o ureter. Tá vendo? Que tá saindo do rim para levar já para nossa bexiga. Aqui nós temos o rim. Nós temos essa parte aqui de fora, que é chamada de parte cortical. O córtex, se a gente for do latim, quer dizer casca. Então, fica mais fácil da gente decorar. É a parte de fora. Depois, nós temos a parte medular, que é a parte mais interna do rim. Lembra que medula, do latim, é caroço, como se estivesse no centro, tá? Então, é mais nessa parte do córtex, mais nessa parte externa aqui do rim, que nós vamos ter os néfrons, que a gente falou, né, que são as unidades básicas responsáveis pela produção da urina. Lembra lá, cada rim nosso tem em torno de 1 milhão deles. Então, isso aqui é como se fosse uma ampliação de um néfron, para a gente ter uma noção. Então, pensa, tá vindo essa artéria aqui dentro. Ah, essa parte aqui é chamada de pelve renal. Tá vendo essa parte mais begezinha? É porque ela vai se ligando dos néfrons, vai se ligando nela depois da produção da urina e vai desembocar nessa pelve, e o prolongamento dessa pelve já é o ureter que vai conduzir a urina, tá? Então, vamos voltar lá no néfron. Então, os néfrons são essas unidades básicas responsáveis pela produção da urina. Bem, nós temos o néfron aqui. Então, essa artéria que está chegando aqui, essa artéria renal, ela se ramifica e vira arteríola. Essa arteríola, ela vai entrar aqui dentro, né, formando a estrutura do néfron. Tá vendo que tem esse emaranhado? É como se ela virasse um novelo, essa arteríola aqui. Então, essa parte dessa arteríola formando esse emaranhado aqui é chamado de glomérulo. Tá? Então, aqui temos o glomérulo. Em volta desse glomérulo, protegendo ele, nós temos a cápsula glomerular. Tá vendo? Depois, nós temos, saindo daqui da cápsula, o tubo contorcido proximal. Descendo aqui, né, em forma de U, nós temos a alça néfrica. E aqui nós temos o túbulo contorcido distal. Depois disso, nós temos um túbulo coletor que vai, tá vendo que tem várias ramificações? Vai se ligando os vários néfrons e vai juntando essa urina que foi produzida para desembocar na pelvis, que vai desembocar no ureter, que vai conduzir essa urina até a bexiga, onde vai ser armazenada e depois vai ser eliminada através da uretra. A urina é formada nos néfrons. Existem duas etapas na formação dessa urina: a filtração glomerular e a reabsorção renal. A filtração glomerular, ela ocorre lá na cápsula, tá vendo? Lembra lá a cápsula que protege o glomérulo? Ocorre na cápsula glomerular e ela ocorre através do extravasamento do plasma sanguíneo, ou seja, tá passando sangue ali, né, naquele capilar, e vai extravasando, vai passando pelas paredes e vai parte do plasma de algumas substâncias. Esse líquido extravasado é chamado de filtrado. Então, nesse processo de filtragem, vão ter substâncias dissolvidas ali, tanto substâncias úteis para o organismo ainda, como água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, como algumas substâncias tóxicas, como a ureia e o ácido úrico. Como é que a ureia ela é produzida? Pense lá, nós ingerimos proteínas. Nas proteínas, dentro dessas substâncias, nós temos nitrogênio, são substâncias nitrogenadas. Ocorrem reações químicas no nosso corpo e um dos metabólicos produzidos é a amônia. Só que a amônia,
é extremamente tóxica para o nosso organismo. Então, lá no nosso fígado, ela converte essa amônia em ureia, que é menos tóxica, mas que a gente também tem que eliminar. E ácido úrico também. Então, é uma maneira do corpo se livrar de compostos nitrogenados que são tóxicos para o nosso organismo. Então, lembrando que essa parte do filtrado é formado na cápsula glomerular. Após passar pela cápsula glomerular, esse filtrado ele é encaminhado para os túbulos renais. E aí é nos túbulos renais que vai ter o retorno para o sangue de substâncias que são úteis para o organismo. Parte da água, sais minerais. As substâncias úteis são retiradas do filtrado justamente nesses túbulos renais. E elas vão passar para os vasos sanguíneos capilares que envolvem esses túbulos renais. Então vai ter uma reposição dessas substâncias que são úteis, elas vão ser devolvidas novamente para o sangue. Já substâncias tóxicas, como, por exemplo, ureia e ácido úrico, e também excesso de sais minerais e um pouco de água, elas vão permanecer dentro dos túbulos renais e vão formar a urina. O principal excreta que a gente tem na nossa urina é a ureia, e ela se forma no fígado, ela é filtrada pelos rins e vai ser eliminada tanto pela nossa urina e uma pequena parte vai ser eliminada através do nosso suor. Grande parte da nossa urina é formada por água, cerca de 95%. Vamos fazer, então, uma breve revisão do que a gente estudou. A urina é formada nos nossos rins. A urina sai dos rins e passa para os ureteres. A urina vai ser armazenada na nossa bexiga e, por último, ela vai ser expelida através da nossa uretra. Você já deve ter ouvido falar dos cálculos renais. Eles são grãos ou pedras que vão se formar dentro do nosso sistema urinário. Eles são a cristalização de sais minerais que estão em excesso na nossa urina. Eles podem se alojar em várias partes do nosso sistema urinário, rins, ureteres, ou mesmo na bexiga urinária. E eles vão causar dores fortes. Então, para evitar a formação deles, é importante beber muita água, mas em muitos casos, né, formam-se essas pedras, já são muito grandes, e aí tem que fazer cirurgia para removê-la, ou mesmo procedimentos para quebrá-la. Algumas pessoas não conseguem purificar o seu sangue através dos rins, porque seus rins são deficientes. E elas têm que fazer um procedimento chamado de hemodiálise, em que ele vai utilizar uma máquina para purificar esse sangue para a gente, como se fosse um rim artificial. Então, esse aparelho ele vai retirando devagar o sangue do corpo da pessoa, esse sangue vai entrando numa máquina, ele vai tirando esses excretas, essa máquina vai tirando os excretas do sangue, e esse sangue vai sendo devolvido para o indivíduo. Aqui nessa imagem está mostrando para vocês, né, uma foto de uma máquina de hemodiálise. Então, a pessoa tem que ficar ali ligada nessa máquina durante algumas horas para que o sangue dela seja purificado. Bem, esta foi a aula de hoje. Então, vocês vão assistir essa aula com calma. Se precisar, vocês vão assistir novamente. Vão ler o material, o resumo. E somente depois vocês vão fazer a atividade que está no tópico com o nome Ciências, quarto bimestre, segunda semana, exercício sobre o sistema urinário, tá? Estou à disposição para ajudá-los. Em caso de dúvidas, mandem perguntas lá na plataforma ou mesmo nossos grupos de WhatsApp de ciências, tá bom? Boa semana de estudo para vocês. Um abração.